Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino Fundamental, volume 4 de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4, nós vamos falar sobre o poema e a crítica social. Os poemas, textos compostos em versos e estrofes, não falam somente de sentimentos, emoções, natureza e sonhos. É possível tratar em um poema de questões sociais, como injustiças e desigualdades. Outro tema que nós vamos abordar aqui nessa semana é a paródia. A paródia trata-se de uma recriação que pode ser feita por meio de retomadas de um tema, de um personagem, de um cenário ou outro elemento da obra original, cuja intenção pode ser o humor ou a homenagem e sua revalorização. Aí aqui a gente tem uma paródia da Mona Lisa, né? Que é a Mona Lisa Tricoteira. Então, seria uma releitura dessa obra famosa aí do Leonardo da Vinci. Aí vamos para as atividades. Leia com atenção os poemas a seguir. Então, você tem esses dois poemas aqui e você vai fazer a leitura deles, tá certo? Aí vem a primeira questão. Os poemas revelam um olhar voltado a questões sociais, porém em diferentes contextos. Qual é a diferença entre eles? Os dois textos evidenciam como o Brasil é um país cheio de diferenças de acordo com a região. Mas no texto 1, o eu lírico volta seu olhar para o norte, enfatizando sua diferença com relação ao sudeste, onde se encontra. Já no texto 2, o olhar do eu lírico volta-se para o sul do Brasil. Número 2. Compare o que cada eu poético diz em relação ao outro de que ele fala. Que sentimento ou avaliação é possível perceber? Então, nós temos aqui esse trecho do primeiro poema. Na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. E o trecho do segundo poema. Não se cansam de erguer-se para cumprir sua messe, né? Seu ofício, seu trabalho, sua missão. Então, nós temos o seguinte aqui como resposta. Nos dois trechos, é possível perceber uma admiração, valorização e reconhecimento do caráter árduo do trabalho braçal. O trabalho relacionado ao campo, à natureza, de cultivo ou extração. Então, esse é o ponto em comum que existe entre esses dois trechos aí. Número 3. Em sua opinião, um poema deve separar a perspectiva pessoal da perspectiva social ou deve criticar, denunciar questões sociais não resolvidas? Então, essa é uma resposta pessoal. Na minha opinião, isso fica a critério do autor do poema. Ele pode tanto construir um texto sob uma perspectiva mais pessoal, sem se posicionar quanto a questões sociais, quanto pode optar por usar seu texto como lugar de denúncia, crítica, protesto. Número 4. Como vimos, vários elementos compõem um poema, contribuindo para sua riqueza de sentido ou de sentidos. É a letra D, que diz que o grau de instrução do poeta, se ele fez curso superior ou não, seria um elemento essencial, um elemento muito importante ali na criação dos sentidos do poema. Isso não é verdade, porque a criação artística não tem a ver com o nível de escolaridade da pessoa, né? Não pode ser uma pessoa que tem um nível superior, né, que fez uma faculdade, mas ela não consegue escrever um poema. Pode ser uma pessoa que tenha só o ensino primário e, assim, ela cria obras de literatura muito expressivas, muito boas, né? Então, o nível de escolaridade não tem a ver com essa questão da qualidade do poema, não, com a construção dos significados do poema, não. Então, por isso que essa letra D é a que está errada. É essa que você vai marcar.
Número 5, agora é a sua vez. Então, você vai fazer a leitura aqui desse texto e você vai perceber que ele é uma paródia, né? Que ele faz aqui uma certa piada com uma frase, né? Com uma expressão que é muito usada aí no dia a dia, né? Muito usada aí no mundo, né? Que fala que as pessoas, elas têm que, ao longo da vida, elas têm que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, porque assim elas vão estar deixando a sua marca no mundo, né, quando elas se forem. Aí aqui, essa tirinha, ela transgride esse pensamento, fazendo uma nova construção de sentido aí a partir dessa frase. Então ele diz assim, ó, eu tenho 60 anos e já fiz tudo o que eu tinha que fazer nessa vida. Eu plantei um filho, em vez de ter um filho, eu plantei um filho, escrevi numa árvore, em vez de escrever um livro, né? E tive um livro, né? Em vez de escrever o livro, ele simplesmente teve o livro. Então, ele, segundo a interpretação dele, ele fez tudo o que tinha que fazer, né? Só que é a nova versão. Então, ele está aqui fazendo uma sátira a essa frase que eu citei no início. E agora, o que é para você fazer? Está pedindo para você criar uma paródia. Então, você vai selecionar uma obra aí, um texto, pode ser um texto verbal, ou um texto não verbal, ou um texto que mescla as duas linguagens, como esse aqui, né? Porque ele tem imagens e tem escrita também. Você vai escolher um texto original aí e vai recriá-lo. A partir dele, você vai criar a sua versão, né? Com a intenção de fazer uma certa crítica, um certo humor, ou homenagear o texto original. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? De recriação que eu fiz com relação ao poema Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, né? E o objetivo aqui, o meu objetivo, é fazer uma crítica à situação econômica e sanitária do Brasil em 2021. Então, vocês vão perceber que eu recriei, né? Eu peguei alguns trechos aqui do poema do Goulart e fiz a minha versão, trazendo aqui para a nossa realidade. E a minha intenção é fazer uma crítica, é provocar, né? É provocar o atual governo aí, que seria responsável aí por ações ou omissões, e seria responsável pela atual situação em que o Brasil se encontra do ponto de vista econômico e sanitário. Mas esse aqui é o meu poema, tá? Você não vai copiá-lo, não. É só para você se inspirar. Então, o que você tem que fazer? Você vai escolher um texto, pode ser um poema, né? Que fica mais fácil. Você escolhe um poema aí que você conheça, um poema que você goste, e aí você vai fazer a sua versão desse poema. Só que na sua versão, você tem que, de certa forma, fazer alguma coisa relacionada com humor ou com crítica, né? Porque aí você vai estar reconstruindo em forma de paródia. Então, ficou assim, ó. O texto original, né, do Ferreira Goulart, ele tem esses versos que falam assim, ó. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz do telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Então, esses aqui são alguns versos do poema original. Eu peguei essa ideia e transformei nesse poema aqui, ó. Continua não havendo vagas, Goulart. Esse é o título do meu poema. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. A cesta básica toda não está cabendo. Não cabem no poema o gás, a gasolina, a luz, a água, a sonegação, a corrupção, o pão de cada dia. Só se for o pão com leite condensado, aí cabe. Goulart, também não cabem no poema 14 milhões de desempregados. O desmatamento recorde na Amazônia também não cabe no poema. E as mais de 500 mil vidas perdidas pela Covid-19? E daí no socorreiro? Essas é que não cabem mesmo no poema. Não tem preço. Mas a pátria, Goulart, é amada, Brasil. E nossa bandeira nunca será vermelha. Brasil acima de todos e Deus nos acuda. Então aqui tem algumas indiretas aqui, né, que ficou no ar aí. Quem entendeu, entendeu. Então, essa aqui foi a minha recriação desse poema, né? Em tom de crítica, provocação, em tom de humor, para quem entendeu as referências aqui, né? Então, pessoal, você não vai copiar o meu poema, não, mas se você quiser copiar também, você sabe que para mim tanto faz, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para você
tirar um print, né? Tira um print dessa parte aqui e aqui do finalzinho. E aí você vai ou copiar ou você vai fazer a sua versão. Você pode escolher um poema, uma letra de música, também se você preferir, e recriar fazendo a sua versão de forma que ou você crie uma versão mais bem-humorada, que traga aí algum humor, ou que faça alguma crítica, tá certo? Isso você vai estar construindo a sua paródia. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Como vocês já devem estar sabendo, no dia 3 de novembro, se eu não me engano, as aulas presenciais obrigatórias vão ser retomadas. Mas mesmo assim, eu vou continuar produzindo o restante dos vídeos com as correções que faltam aqui das atividades do PET 4, né? E aí vocês podem continuar conferindo aqui suas respostas com os vídeos no meu canal. O que é a minha sugestão? Você faça as atividades no seu caderno ou na sua apostila com antecedência, né? Você já deixa pronto e aí você leva para a escola as atividades já respondidas, de acordo com os meus vídeos, e aí você só confere com a sua professora se o nosso raciocínio que a gente construiu junto ficou correto, está de acordo com o que ela quer que você responda no PET. Então é como se você estivesse fazendo o dever de casa, né, antecipadamente, e aí lá na escola você vai só conferir com a professora se tá tudo ok ou se ela quer que você mude alguma coisa, tá? Então essa é a minha sugestão. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!